Deus parou de fazer sentido. Se Deus existe, ou ele é um sádico do c... ou ele só não se importa. Qual a origem do universo? Ah, mas então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas eu pergunto, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Hoje eu vou apresentar para você um argumento que pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Isso aqui não é uma visão mística ou uma visão religiosa. A gente está falando de razão e lógica. Então, se você é ateu, agnóstico, cético, eu quero convidar você para ficar até o final desse vídeo. Porque se esse argumento estiver certo, e eu particularmente acredito que ele está, então a existência de Deus, ela não só é possível, mas ela também é necessária. Qualquer ateu, qualquer pessoa, precisa usar uma ferramenta que é muito importante no nosso dia a dia. Uma ferramenta que sem ela, nós nem conseguimos descobrir as coisas da vida. Eu estou falando sobre a lógica, sobre a razão, sobre a nossa capacidade de raciocinar. Todos nós somos dependentes disso. E todos nós precisamos dessa ferramenta para poder compreender o mundo que está à nossa volta. Mas o ponto crucial desse vídeo é uma pergunta que eu começo fazendo para você. Como é que nós podemos confiar na nossa razão? Comece a refletir nesse vídeo. Se o universo ele é fruto do acaso, e se a humanidade ela é fruto do processo evolutivo cego e irracional, que por trás não tem nenhuma intenção e nenhum propósito, então por que a nossa mente seria confiável? Por que confiar na nossa capacidade cognitiva, já que ela é fruto do acaso? Já que ela é fruto apenas de processos evolutivos naturalistas que não têm uma intenção por trás? Por que eu devo confiar na minha mente? Entenda que o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma coisa muito mais profunda do que podemos imaginar. O próprio filósofo e ateu Thomas Nagel chegou a reconhecer esse problema. Ele mesmo disse que a evolução ela nos ajuda a sobreviver, mas ela não nos ajuda a entender verdades filosóficas e metafísicas, ou seja, a evolução faz parte simplesmente de um processo onde o ser humano e todos os seres vivos, eles apenas sobrevivem à adaptação de vários ambientes e de vários predadores. Mas entenda que a evolução ela não consegue nos dar um conceito de filosofia e nem de nenhuma intenção cognitiva básica. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam é que se a mente humana ela veio justamente da seleção natural, que para os ateus aconteceu por um acaso, ela pode nos auxiliar a fugir de predadores, como eu já bem expliquei, mas não necessariamente para descobrir verdades profundas sobre o universo, sobre moral, sobre a própria existência, sobre a lógica ou sobre qualquer outra coisa que utilize a razão. Vocês conseguem perceber até aqui o defeito que existe quando nós tiramos um Deus, quando nós confiamos apenas em processos naturais, que os ateus aí dizem segundo a evolução? O próprio Clive Lyons, um dos brilhantes filósofos cristãos que existiu, ele colocou isso de uma forma muito esplêndida. Observe o que ele disse. Acreditar que o pensamento é apenas um subproduto de reações químicas em um cérebro é como acreditar que você pode confiar na caligrafia formada por uma garrafa de refrigerante agitada. Entenda, se os nossos pensamentos são apenas reações químicas sem nenhuma direção, então por que confiamos tanto neles? Por que confiamos tanto em algo que surgiu de um acaso? O filósofo Alvo Plantinga, ele também desenvolveu isso de uma forma bem mais profunda. Vamos conferir. Ele diz, se o naturalismo, a ideia de que tudo veio do acaso, sem Deus, for verdadeiro, então a confiança na razão humana é autorrefutável, porque estaríamos usando uma mente que não foi feita para descobrir verdades, apenas para sobreviver. Mas observe, se a razão humana ela é confiável, como nós usamos ela todos os dias, então precisa necessariamente haver uma fonte racional por trás dela. E essa fonte, eu sinto muito, não pode ser o acaso. Ela necessariamente precisa ser uma causa racional, consciente, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, com capacidade de raciocínio, reflexão e lógica. Em outras palavras, nós estamos falando justamente de Deus. Se Deus ele realmente não existe, então tudo o que pensamos é meramente obra do acaso. E se tudo é meramente obra do acaso, então a própria crença no ateísmo também faz parte da obra do acaso. E por isso, também não é confiável. Ou seja,
o próprio ateísmo se destrói, porque eles também utilizam a própria razão para negar ou afirmar coisas. Entretanto, se Deus ele existe, então a razão realmente ela faz sentido, porque fomos criados por um ser racional, que nos deu a capacidade de pensar, de refletir e de buscar a verdade também. Isso significa que a existência da razão humana aponta diretamente para um fundamento racional maior do que o nosso. E esse fundamento racional está justamente em Deus. Percebam, o próprio Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, ele mesmo admitia que existe um problema quanto a isso. Observe o que ele mesmo disse. O Darwin, ele disse que sempre surge dúvidas quanto à possibilidade das convicções, tendo sido desenvolvidas de animais inferiores, não terem valor e muito menos confiabilidade. Alguém confiaria na mente de um macaco se em tal mente houvesse algum tipo de cognição ou de convicção? Então observe que quando a gente tira Deus de pressuposto, o que resta é apenas processos cegos que não têm objetivo e muito menos algum propósito. E acreditar nisso faz a gente pensar que a nossa mente é duvidosa e que ela não busca nenhum tipo de verdade. Quem nos dá o conceito de verdade absoluta e dessa busca por sentido da vida é justamente Deus. Quando colocamos Deus, então isso faz total sentido. Você pode até tentar negar a existência de Deus, mas para isso você vai ter que utilizar a sua razão. E ao fazer isso, você já está pressupondo de que a sua razão ela é confiável. E se ela é confiável, então você está automaticamente confirmando a existência de um ser que criou por trás uma mente racional que é confiável. Entenda que esse argumento praticamente deixa o ateísmo sem saber, né, como argumentar. Isso porque negar Deus usando a própria razão é a mesma coisa de você serrar um galho com você sentado nele. A própria lógica do ateísmo exige Deus para que isso faça sentido. Eu quero apenas que vocês pensem nisso antes de vocês falarem alguma coisa. Analisem tudo o que foi falado aqui. Será que faz sentido ser um ateu? Será que faz sentido negar Deus? Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou utilizando a razão. E quando eu uso a razão, eu estou pressupondo que eu confio nela. Mas você confiaria em processos cegos, desgovernados, sem razão, ou sem nenhum tipo de força operante por trás disso, que seja racional? Será que faz sentido ser um ateu mesmo? Eu acredito que não. A grande realidade é que Deus ele existe e isso posso dizer que é inegável. A existência de Deus precisa existir. Caso contrário, nem a própria razão faria sentido nesse mundo. Espero que vocês possam analisar, de fato, esses argumentos fundo no meu coração. E espero que vocês também tenham gostado. Valeu!